Eu acho muito importante a gente ter em mente que se a gente não conseguir passar esse conceito para o nosso paciente, que quanto maior for a quantidade de músculo que ele tem, quanto menor for a quantidade de gordura corporal ele tiver, ou seja, quanto melhor for a composição corporal dele, menos fatores de risco para as doenças ele vai ter e menor vai ser a mortalidade dele ao longo do tempo, a gente está falhando como profissional da área de saúde. Olá, pessoal! Muito bem-vindos a mais uma aula aí da comunidade Central Nutrition. Muito obrigado, pessoal da Central Nutrition, mais uma vez por ter me convidado para poder palestrar aqui para vocês, transmitindo um pouco, né, do meu conhecimento, de tudo aquilo que eu estudo, de tudo aquilo que eu prego na minha prática clínica. Eu falo com todo mundo que a prática clínica ela é soberana e é muito bom ter a oportunidade hoje de poder transmitir isso para nobres colegas que estão aqui comigo. Então, muito obrigado mais uma vez e parabéns para a Central Nutrition, uma empresa cada vez mais envolvida com aquilo que eu mais estudo, mais confio, mais acredito, que é uma suplementação funcional integrativa, uma suplementação de qualidade e que transforma, sem dúvida nenhuma, a saúde dos nossos pacientes. Então, muito obrigado mesmo, obrigado a todos que estão aí. Sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. Nossa aula hoje é uma aula que eu já comecei brincando logo de cara com o título dela. Eu vou fazer uma aula de saúde muscular, mas quando a gente pensa, na verdade, em saúde, a gente tem que pensar em saúde muscular. Então eu coloquei aí o título da aula de saúde é igual a saúde muscular, tá? Uma anda em associação com a outra, e vocês vão entender hoje aqui na aula o porquê que eu estou falando isso. Então vamos começar primeiro com um conceito básico para vocês, que é sobre obesidade. Olha isso daqui, esses números. Eles são cada vez mais assustadores. Cada vez que eu vou atualizando as aulas sobre obesidade, eu vou ficando mais assustado com os dados. Olha só, que é uma obesidade, a obesidade é uma epidemia mundial, todo mundo sabe. Agora, já tem dados alarmantes falando que até 2035, 25%, ou seja, uma em cada 4 pessoas no mundo, vai estar com sobrepeso. Ou seja, daqui a pouco o sobrepeso é a normalidade, né? O indivíduo com peso normal vai ser a raridade. Mais de 600 milhões de adultos já são obesos ao redor do mundo. Essa prevalência dobrou de 1980 para 2015 e mais de 1 bilhão de pessoas, ou seja, uma a cada 7 pessoas com sobrepeso já no mundo. Tá? Detalhe básico, puxando a sardinha para o meu lado, que sou cardiologista, para quem não me conhece, meu nome é Dr. Túlio Sperbi, sou cardiologista, não me apresentei no início da aula, né? Achei que todo mundo me conhece, mas sou cardiologista, trabalho com a medicina funcional integrativa, e 2/3 desses obesos vão morrer por doenças cardiovasculares. Então é muito importante a gente discutir isso daqui hoje, tá? A obesidade no Brasil não é muito diferente, só para vocês terem uma ideia, de 2006 a 2021, ou seja, nos últimos 15 anos, passou de 11,8 para 22,4. Praticamente dobrou o número de obesos no Brasil nesses últimos 15 anos. E o excesso de peso também cresceu, passou de 42,6 para 57,2. Então temos 15% a mais de indivíduos com sobrepeso hoje em dia no Brasil. Tá? Qual que é a causa desses números? Eu falo isso com toda aula, eu coloco essa frase do Dr. Salim Yusuf. Quem já assistiu a aula minha sabe que esse slide não falta nas minhas aulas. O Dr. Salim Yusuf é um grande cardiologista norte-americano e ele falou uma frase que para mim sintetiza tudo. Penso que a razão fundamental para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, e aí eu vou fazer um parênteses aqui, para o desenvolvimento de qualquer doença crônica, como câncer e tudo, é o que podemos chamar de uma má adaptação à urbanização. Ou seja, a gente saiu daquela vida campal que a gente tinha anteriormente, passamos por uma vida urbanizada e altamente industrializada, onde a alimentação é extremamente de fácil acesso, cada vez pior e, principalmente, a gente está cada vez mais inativo, sedentário e exposto aos fatores estressantes do mundo moderno. Então, isso aqui sintetiza tudo, né? E aí a gente tem que criar um conceito aqui na nossa cabeça, para quem não conhece, que é o conceito da obesidade sarcopênica. Por quê? Aqueles dados que eu mostrei para vocês ali, eles podem ser ainda piores. Porque quando a gente coloca como obesidade, a gente está falando simplesmente de um dado que é o IMC. Então a gente fala, o IMC está
acima de 25 ele está no sobrepeso, acima de 30 ele já é um obeso, um grau 1, acima de 35 um grau 2 e acima de 40 um grau 3. Só que esse conceito, ele é um conceito muito superficial. Por quê? Vamos depois pegar exemplos práticos, mas basicamente se você pegar um halterofilista de 100 quilos com 1,70 m, ele vai ser obeso. Só que, pô, ele tá com a massa muscular lá em cima. Ao passo que às vezes a gente pega uma mulher sedentária, em torno de 40 anos de idade, com um peso normal, um IMC ok, mas sem massa muscular nenhuma, só com gordura corporal. A isso a gente chama de obesidade sarcopênica. Então, a obesidade sarcopênica é um conceito ainda mais amplo e profundo da obesidade, onde a gente não só olha a quantidade de peso da pessoa na balança proporcional, né, à sua altura, mas a gente pega principalmente o conceito de composição corporal, onde o indivíduo tem mais gordura corporal do que músculo, né? E a gente sabe que o pico de massa magra, né, no indivíduo, ele ocorre ali entre 20 e 35 anos. Algumas pesquisas falam, né, a partir da terceira década, outras falam a partir da quarta década de vida, mas em média entre 20 a 35 anos. E a partir daí, todo mundo vai ter uma perda muscular natural pelo processo de envelhecimento, com um ganho progressivo de massa gorda. Então, a gente vai substituindo o nosso tecido muscular pelo tecido adiposo, né? Essa alteração na composição corporal, ela vai gerar uma queda no metabolismo basal dos pacientes, porque músculo tem um metabolismo mais acelerado do que a gordura. E isso vai facilitar o ganho de peso do paciente com o passar do tempo, né? Então, aqui é um conceito importante da gente ter na nossa mente, que músculo acelera metabolismo, tá? E esse mecanismo ele vai gerar um aumento da redistribuição da gordura subcutânea. Então, um indivíduo que tem muita gordura subcutânea, ele passa a aumentar a quantidade de gordura visceral dele, e aí sim, a gente sabe que essa gordura visceral, ela produz substâncias pró-inflamatórias, que vão, consequentemente, aumentando resistência à ação da insulina, gerando um quadro aumentado de hipertensão, de diabetes, esteatose hepática, que são fatores de risco para as doenças que mais matam no Brasil e no mundo, que são as doenças cardiovasculares e o câncer, tá? Só que aí, eu trouxe para vocês 4 estudos aqui, vale super a pena depois vocês pegarem, fazer uma pesquisa boa. Essa daqui é uma pesquisa que eu fiz recentemente, com 4 artigos mostrando a associação da massa muscular com o diabetes. Todos os artigos que você pesquisar, você vai ver uma associação inversa, ou seja, quanto maior a tua massa muscular, menor o risco de você ter um diabetes tipo 2. A massa muscular aumentada, ela promove uma melhor ação da insulina e ela diminui o risco de diabetes tipo 2, tá? Então a gente tem boas pesquisas já demonstrando isso, publicadas em boas revistas científicas. Da mesma forma, a gente tem boas pesquisas mostrando a mesma associação inversa com relação à hipertensão arterial. Ou seja, quanto mais massa muscular o paciente ganhar, ou quanto mais massa muscular ele tiver, melhor é o controle da pressão arterial desse paciente. Ou seja, menor o risco dele progredir para um quadro progressivo, né, de um aumento de pressão arterial com o passar dos anos. Então, a gente está vendo aqui uma melhora de 2 fatores de risco super importantes para as doenças cardiovasculares, em associação com o nível de massa muscular que o nosso paciente tem. Beleza. E aqui, olha só, isso aqui é um DEXA, mostrando, o DEXA é um tipo de tomografia que a gente faz para poder avaliar a composição corporal do nosso paciente, tá? É o padrão ouro quando a gente pensa em composição corporal. Claro que a gente pode fazer outras coisas sem ser o DEXA, a gente pode fazer medida de dobra cutânea, principalmente quem tem uma mão boa, eu acho uma baita medida boa, ou boas balanças de bioimpedância, mas aí tem que ser boa, tá, gente? Infelizmente tem muita balança de bioimpedância no mercado que não estima de maneira adequada e nem acompanha de maneira adequada os nossos pacientes para a gente poder saber a composição corporal deles, tá? Então, a obesidade sarcopênica, apesar da sarcopenia ser um processo fisiológico no idoso, né? Eu coloco fisiológico entre aspas, porque essa fisiologia ela pode e deve ser alterada. A gente sabe que muitos jovens estão apresentando queda de força e de desempenho muscular, porque estão se alimentando cada vez pior e cada vez mais sedentários, né? E aí aqui, esse DEXA mostrando, olha só, um corte do fêmur do paciente aqui, da região da coxa, e a gente mostrando que o paciente que
tem uma boa ingesta proteica e que faz atividade física, que é esse paciente da esquerda, ele tem uma quantidade muscular muito, muito, muito maior do que, por exemplo, um idoso sedentário, né? Então a gente olha ali à direita um idoso sedentário. Essa massa mais cinzenta, né, uma massa mais cinza ali, é justamente a quantidade de músculo na coxa do paciente. E a gente vê no idoso sedentário que essa quantidade de músculo ela é bem menor, já com um cinza mais escuro ao redor ali, até entremeando a questão da musculatura, que seria a gordura subcutânea e também, né, substituindo o tecido muscular. Então, a gente consegue ver nitidamente essa progressão aí através do DEXA, tá? Vale super a pena a gente frisar isso daqui, né? A diferença que a gente fala de obesidade para composição corporal. Então, a gente sabe que quando a gente vai falar em obesidade, pelos guidelines, pelas sociedades, por tudo aquilo que a gente lê e estuda, é uma avaliação bem superficial, como eu disse para vocês, baseada em IMC. O IMC nada mais é do que uma relação, né, do peso dividido pela altura ao quadrado. E quando tem um IMC ali acima da faixa, a gente considera excesso de peso, e acima de 30 a gente considera uma obesidade. Um exemplo prático aqui para vocês, né? A gente está trazendo essa paciente aqui no exemplo, em 2 tempos da vida dela. Eu peguei essa foto na internet e ela que divulgou isso na internet. Em 2 tempos da vida dela, um com 62 quilos, né, e o outro com 62 quilos. Mas a diferença visual já é gritante, né? E a hora que você começa a pensar que ela estava com 62 quilos naquela foto da esquerda, 62 quilos nessa foto da direita, a gente vê nitidamente uma melhora absurda da composição corporal dessa paciente, com um ganho importantíssimo de massa muscular, substituindo a gordura corporal, né? Então aí vem a importância, como eu disse para vocês, da avaliação, né? Seja através de uma bioimpedância, de dobras cutâneas ou do DEXA, para a gente poder realmente avaliar de uma maneira muito mais fidedigna, né, a questão do sobrepeso e da obesidade, não só olhando peso isoladamente, o IMC, fazendo essa avaliação mais completa dos nossos pacientes, tá? E qual que é a importância disso tudo, né, gente? Isso aqui, para mim, é o slide mais importante que tem, né? Porque eu digo para todo mundo, e quem me acompanha aí na rede social sabe o tanto que eu bato nessa tecla, a obesidade ela não pode ser romantizada. A gente vive uma década aí, um milênio, na verdade, já muito focado nessa questão de que existe a autoaceitação do paciente obeso, que o paciente gordinho ele tem que se amar. Eu concordo nisso tudo, tá, gente? Concordo mesmo. Eu acho que as pessoas têm que se amar como elas são, as pessoas têm que realmente saber conviver em sociedade, aceitando a outra pessoa como ela é, mas é muito importante o paciente obeso se conscientizar de que ele é um paciente doente. Então, a obesidade ela é uma doença por definição, né? A gente sabe que a obesidade tem um CID próprio, ou seja, CID é uma doença. Então, se o paciente tem um CID próprio, ele tem uma doença. Então, a gente tem que mostrar isso para o nosso paciente, que a obesidade é uma doença. E a obesidade é uma doença, gente, que por si só já é causa de morte. Então, ela não precisa de estar associada com nenhum outro fator de risco, como a gente viu ali atrás, né? Com a hipertensão ou diabetes, que estão ali no início ali da interseção do nosso ciclo, ou da própria dislipidemia. Ela é uma doença que gera aumento de mortalidade direto e independente. Então, ela aumenta as doenças cardiovasculares de forma independente da associação dela com outros fatores de risco. Ela aumenta o câncer independente da associação com outros fatores de risco. E, além disso tudo, a gente sabe que a obesidade piora muito a qualidade de vida do nosso paciente, porque traz limitações, né, osteoarticulares, traz limitações do aspecto de saúde mental, pode trazer disfunção sexual, piora do sono, enfim, tudo que a gente está cansado de saber, e é importante a gente passar isso, esse grau de conhecimento para os nossos pacientes, né? Olha aqui o que eu disse para vocês, né, do risco de mortalidade com a obesidade, e eu estou falando muito de obesidade aqui, lembrando do conceito de obesidade sarcopênica que eu falei anteriormente para vocês, mas veja só, a obesidade é um marcador de risco de morte ao longo do tempo, e a gente sabe que quanto maior for o índice, o IMC do paciente, aqui de uma maneira muito
superficial, como eu disse para vocês, aumenta a mortalidade de todos os indivíduos, mesmo naqueles que nunca fumaram ou dos que já fumaram, mas é importante vocês verem esse gráfico dos que nunca fumaram, porque a gente tira um fator de risco confunditório aí no meio da história, que é uma associação importante com morte, que é o tabagismo. Nesse gráfico azul, você vê nitidamente que quando o indivíduo começa a subir ali de 25, 27,5, né, de IMC, essa mortalidade começa a disparar, e acima de 35 ela já dobra. Então, é muito importante a gente colocar esse conceito na cabeça do nosso paciente, tá? E aí, peguei os dois principais, né, exemplos de doenças que mais matam, né, a associação de doença cardiovascular com câncer, só para vocês terem uma ideia, doença cardiovascular mata mais ou menos no mundo inteiro 33%, ou seja, 1 a cada 3 pessoas, e o câncer, em média, 32% a 31%. Então, a gente pode colocar aí a associação dos dois sendo o grande responsável por 2/3 das mortes no mundo inteiro. E quando a gente pega estudos como esses que eu trouxe aqui para vocês, à esquerda falando, né, de composição corporal e melhora, né, da sobrevida no câncer, e à direita, né, a gente falando de melhora de sobrevida nas doenças cardiovasculares, eu acho muito importante a gente ter em mente que se a gente não conseguir passar esse conceito para o nosso paciente, que quanto maior for a quantidade de músculo que ele tem, quanto menor for a quantidade de gordura corporal ele tiver, ou seja, quanto melhor for a composição corporal dele, menos fatores de risco para as doenças ele vai ter e menor vai ser a mortalidade dele ao longo do tempo, a gente está falhando como profissional da área de saúde. É uma coisa muito importante, muito, 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 muito importante. Eu sou profissional da área de saúde, sou cardiologista. Você que está assistindo é profissional da área de saúde, pode ser o médico de qualquer outra especialidade, nutricionista, enfim, qualquer associação. Se a gente lida com a área de saúde, a gente lida com um desfecho final. É o que a gente não quer que o nosso paciente tenha. E o que a gente não quer que ele tenha, na verdade, é uma mortalidade precoce e uma queda importante na qualidade de vida. Se a gente conseguir trazer esse conceito, mostrando esses dados, né, para os nossos pacientes e para a sociedade, por que não, sendo um promotor de saúde, cara, a gente está fazendo o nosso papel dentro da Terra, né? Então a gente tem que pensar muito mesmo em como transmitir esses conceitos, mostrando dados científicos, mostrando o porquê e aí a importância dessa aula de hoje, né? Eu gosto de mostrar para vocês essa questão dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que foi um termo que eu cunhei aí há um tempo atrás para poder explicar em aula o que seriam os principais 4 pontos que aumentam a mortalidade, seja por câncer, por doença cardiovascular, doença autoimune, enfim. E esses 4 cavaleiros do Apocalipse nada mais são do que a inflamação subclínica sistêmica crônica, o estresse oxidativo, o aumento, né, da resistência insulínica, gerando, na verdade, um quadro aí, um pré-diabetes ou uma glicação aumentada, e o último, a hiperhomocisteinemia, demonstrando, na verdade, né, uma piora na metilação do nosso paciente. Hoje, o foco, a gente falando em músculo e gordura, eu acho que é muito importante a gente focar no primeiro cavaleiro do Apocalipse, que é a inflamação. Então, eu trouxe esse conceito aqui para vocês, que eu tirei do livro mais importante que tem na medicina. Todo mundo que estuda medicina compra o Harrison em alguma época da vida, né, em alguma época da faculdade. E o Harrison, ele é a bíblia da clínica médica. Então, tudo que a gente quer estudar sobre clínica médica, todo o conceito por trás das doenças, dos tratamentos das doenças, a gente consegue ver no Harrison. Dentro do capítulo de aterosclerose, ou seja, o capítulo escrito pelo Dr. Peter Libby, que já foi e ainda é uma das maiores autoridades em aterosclerose no mundo, ele escreve exatamente essa frase que eu extraí do livro. Olha, a aterosclerose é uma doença inflamatória. Eu grifei a doença inflamatória crônica, sistêmica, progressiva, com múltiplos estágios caracterizados por um endurecimento estenose da camada íntima, que a gente chama de disfunção endotelial, e o acúmulo de placa, que é a própria placa de ateroma, contendo partículas de lipoproteína intra- e extracelular e macrófago. Então, aqui é importante vocês perceberem que a doença que mais mata no mundo, ela é uma doença inflamatória crônica, tá? Eu trouxe isso daqui, esse conceito, eu quero que vocês se atentem a isso. Câncer é a mesma coisa, gente. Câncer tem como uma base hoje em dia sólida, já demonstrada em literatura, a questão
da inflamação progressiva crônica também. Então, a gente tem que pensar nas doenças que mais matam como doenças inflamatórias sistêmicas crônicas. E aí vem um conceito importantíssimo, que é esse daqui, ó. Tecido muscular, miocinas, versus... Aí eu botei ali na fotinha, tem até o yin e yang ali, né, mostrando um contra o outro ali. E o tecido adiposo, as adipocinas. Então é como se existisse uma briga, né, uma luta entre as miocinas produzidas pelo tecido muscular e as adipocinas produzidas pelo tecido adiposo. Então, quando a gente pensa no músculo como um órgão endócrino metabólico que tem a capacidade de produzir substâncias que podem ser anti-inflamatórias, a gente tem que pensar no músculo como um grande protetor para a nossa saúde no longo prazo. E quando a gente pensa no tecido adiposo, produzindo as adipocinas pró-inflamatórias, que vão levar toda a ativação daquela cascata NF-κB, então tem essa ação pró-inflamatória das adipocinas, a gente está enxergando, então, o tecido adiposo como o vilão dessa história. Então, se tem um mocinho e um vilão, o que a gente tem que ficar? Do lado de quem? A gente tem que ficar do lado do mocinho, né? Então, a gente tem que tratar o nosso tecido muscular da melhor maneira possível. Nosso tecido muscular, ele consegue produzir essas adipocinas, então, para neutralizar os efeitos o tecido muscular consegue produzir as miocinas, ou seja, para neutralizar os efeitos das adipocinas pró-inflamatórias. Outro órgão ou tecido deve oferecer a proteção e contribuir para a produção de componentes anti-inflamatórios, que opõem os fatores pró-inflamatórios produzidos pelos adipócitos. O músculo esquelético poderia secretar proteínas que neutralizam os efeitos nocivos das adipocinas pró-inflamatórias produzidas pelo tecido adiposo, em especial, aí eu quero fazer um parêntese aqui, em especial durante o exercício físico, né? E aí a gente tem várias citocinas anti-inflamatórias, a irisina é super estudada recentemente, muito citada, mas a gente tem várias outras aí no meio da história, tá? A inflamação subclínica sistêmica crônica, ela advém, né, de uma falta adequada, né, de ingesta de aminoácidos, junto com uma inatividade física, ela é um dos fatores de risco para poder ter um acúmulo de gordura visceral. E aí você vai ter toda a ativação daquela cascata pró-inflamatória das adipocinas e uma queda da proteção natural das miocinas, né? Então, é claro que o que eu estou citando aqui para vocês é desculpa, é apenas um fator de risco que leva ao aumento dessa inflamação subclínica sistêmica crônica. A gente tem vários e vários outros. Exemplos não faltam, mas vamos lá. Além da composição corporal, tá, gente? Exposição a toxinas, exposição a estresse, noite de sono mal dormida. Enfim, a gente tem vários e vários exemplos que podem aumentar essa inflamação subclínica sistêmica crônica, mas eu tenho plena convicção do que a maioria das pessoas, quando eu falo a maioria, não são todos, né, mas a maioria dos pacientes inflamados, eles estão relacionados, na verdade, com a composição corporal. E aí, essa figurinha da direita, ela fala, né, muito bem a sequência disso daqui, como que acontece, que é basicamente uma inatividade física, ou seja, o sedentário, né, ele vai acumulando uma gordura abdominal, e aí vai infiltrando o macrófago, transformando isso numa gordura visceral, e isso vai gerando um quadro de inflamação sistêmica crônica que aumenta a resistência à ação da insulina, que gera aterosclerose, neurodegeneração, aumento tumoral, e isso vai levando a uma desautonomia ainda maior, né? Levando a mais inatividade física, que vai perpetuando esse ciclo e gerando doenças como doença cardiovascular, câncer de mama, diabetes tipo 2, depressão, demência e câncer de cólon. Então, a gente está falando aqui realmente de uma base de doenças muito importantes, né? As miocinas são citocinas ou peptídeos produzidos, expressos e liberados pelo músculo. Eles podem exercer efeitos autócrinos, parácrinos ou endócrinos, ou seja, ele faz a ação local ou à distância. Ele é um órgão que consegue agir de uma maneira muito eficaz no nosso corpo. A gente tem que entender realmente o tecido muscular como um órgão, tá? Endócrino metabólico. E inclui miostatina, fator de inibição de leucemia, IL-6, IL-7, BDNF, fator de crescimento insulínico, IGF,
fator de crescimento de fibroblastos FGF2, FSTL1 e a irisina, tá? Podem mediar efeitos protetores do exercício muscular no que diz respeito a doenças associadas com um estilo de vida fisicamente inativo. Então, o que eu quero é que vocês entendam basicamente o seguinte: quanto mais músculo você tiver, mais miocina anti-inflamatória você vai ter. Tendo mais miocina anti-inflamatória, esse sistema endócrino metabólico ele vai funcionar melhor. Funcionando melhor, a gente vai ter menos inflamação subclínica sistêmica crônica e isso vai gerar menos problemas do ponto de vista de doenças crônicas ou fatores de risco que levam a essas doenças, tá? Então, mais uma vez, conceito do músculo como um órgão endócrino metabólico. A gente não pode deixar de citar, de falar, de pensar sempre dessa forma, mostrando a ação dele em vários pontos do nosso corpo, né? Então, a gente tem ação óssea, a gente tem ação no TGI, a gente tem ação no pâncreas, né, na resistência insulínica, a gente tem ação de vasodilatação nas artérias, a gente tem ação renal, a gente tem ação na cascata inflamatória, a gente tem no nosso sistema imunológico, a gente tem ação no nosso fígado, a gente tem ação, inclusive, do músculo sobre a gordura, ou seja, quanto maior for a produção dessas miocinas, né, além de ter esse aspecto anti-inflamatório contra as adipocinas, ela também promove lipólise, ou seja, ela auxilia a quebra da gordura, diminuindo a quantidade de gordura visceral, e a gente consegue promover um browning, ou seja, o que é isso? Transformar a gordura branca numa gordura marrom, e aí sim trazendo um pouco mais de benefício para a gente nesse aspecto, tá? A irisina faz esse browning. O conceito importantíssimo que a gente tem que pensar e está na nossa cabeça é: eu sou hoje um médico de 40 anos de idade, falando tudo isso, pensando no presente, obviamente, mas muito mais no futuro, né? A ideia nossa aqui é prevenir, né, para que nós não nos tornemos um idoso frágil. Então, a gente sabe hoje em dia, dentro da geriatria, dentro da cardiologia, a gente discute muito também o que a gente chama de síndrome da fragilidade do idoso. O que é a síndrome da fragilidade do idoso? É um idoso que está muito mais propenso a risco de queda, de fratura, por ter uma inabilidade física. Ele não consegue manter as atividades do dia a dia dele, e o principal fator de risco que gera essa síndrome da fragilidade do idoso é a sarcopenia. Então a gente tem que lembrar da sarcopenia como esse principal fator. Sarcopenia, né, a perda muscular ao longo do tempo, que pode sim ser um processo fisiológico, normal, entre aspas, mas ele pode ser muito além desse processo normal, entre aspas, muito mais acelerado, levando o indivíduo a realmente perder as suas funções lá na frente, né? E aí essa frase é muito importante e, para mim, muito impactante, que é: para que se tenha uma velhice mais ativa e saudável, com menor risco de morbimortalidade, é fundamental poupar o músculo ao longo da vida. Então, o que eu quero dizer para vocês é: o que você faz hoje e o que o seu paciente faz hoje vai gerar um envelhecimento mais saudável para ele e, com certeza absoluta, trazendo melhor qualidade de vida futuro para ele, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês esse vídeo que eu trouxe, que é muito legal, e eu queria que vocês prestassem muita atenção nesse vídeo, porque ele realmente é impactante. Olha só, é uma promoção que o pessoal da Sociedade Canadense fez, e, cara, para mim é o melhor vídeo com relação ao envelhecimento que eu já vi, sarcopenia. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Fala a verdade, né? Cara, isso aqui, na minha opinião, tinha que passar em horário nobre.
Isso aí tinha que ser propaganda no Jornal Nacional, isso aí tinha que passar o tempo inteiro na televisão para as pessoas poderem enxergar a necessidade de a gente fazer boas escolhas no presente, prevenindo doenças no futuro, né? Eu acho que isso aqui é a síntese do que todo profissional de saúde quer colocar na cabeça do seu paciente como uma estratégia de vida saudável, né? Melhorando esse futuro do nosso paciente, né? Vamos lá, vamos voltar aqui então para a nossa apresentação e a gente vai falar agora da obesidade sarcopênica um pouco mais, tá? A obesidade sarcopênica é a via final e congruente de dois processos muito comuns hoje em dia na nossa população, que é a obesidade crescente e o envelhecimento inativo. Essa obesidade crescente, gente, obviamente tem múltiplos fatores em associação aí no meio dessa história, mas eu acho que vale muito a pena a gente pensar aqui como profissional de saúde nos guidelines alimentares, né? A gente sabe que os guidelines alimentares, eles colocam uma ingesta aí de carboidrato para a população de 60%, né? Com uma ingesta proteica inadequada para a maioria das pessoas, e o envelhecimento inativo é justamente a questão da gente ir envelhecendo e fazendo cada vez menos exercício físico. Então, quando a gente associa esse envelhecimento natural dessa perda da musculatura com a obesidade, a gente tem esse processo de obesidade sarcopênica, tá? Tratamento dessa condição, ela vai envolver uma mudança na dieta, né? A gente vai ter que fazer, obviamente, um déficit calórico para poder emagrecer o paciente, para que ele perca a gordura corporal, e aí nada melhor do que um bom nutricionista para guiar isso daí, não sou eu que vou falar sobre isso, mas principalmente uma dieta hiperproteica, né? E com boas fontes de proteína. A gente sabe que existem fontes e fontes de proteína, eu vou mostrar isso para vocês mais para frente, mas uma dieta hiperproteica aqui é muito importante para a gente poder ganhar massa muscular, perdendo gordura ao mesmo tempo, né? E associação com exercício de resistido e força, e aeróbico anaeróbico, gerando emagrecimento e ganho de massa muscular, né? Além disso, esses cuidados, né, com o estilo de vida, ou seja, esses cuidados que eu falo é de melhorar a tua alimentação, comendo menos carboidrato, comendo principalmente mais proteína, e associando essa prática esportiva, a gente não só vai tratar a obesidade sarcopênica, como ela possui a possibilidade de atrasar e reduzir aquele processo de sarcopenia fisiológica que a gente estava falando aqui ao longo da nossa aula, preservando a quantidade de músculo ao longo da vida. Então, quando a gente vê aquele vídeo e a gente fala assim, escolha agora, a escolha é justamente essa, gente. Vamos lá, vamos começar a se alimentar melhor, vamos começar a comer mais proteína, vamos começar a ingerir proteínas de boa qualidade e vamos fazer o exercício físico. Isso é o necessário, isso é o que tem que ser feito, né? E aí, eu acho que é importante, já que a gente está falando muito da obesidade sarcopênica, da sarcopenia, da perda muscular, a gente tem que entender como que a gente vai ganhar massa muscular ou como que a gente vai prevenir, né, a perda muscular, né? Vamos lá, primeira coisa, então, a dose da proteína é super importante, a quantidade de aminoácido essencial que contém essa proteína é mais importante ainda, a capacidade de digestão do paciente também influencia positivamente nisso aqui, a velocidade e capacidade. A gente sabe que quando bebe bebida alcoólica, piora a síntese proteica muscular. A gente sabe que os pacientes que têm uma deficiência crônica de proteína também pioram isso daqui, e quando tem uma deficiência energética também pioram, ou seja, aquele paciente que come pouco e que tem sempre um déficit calórico ao longo da vida, ele vai perdendo massa muscular, porque essa massa muscular vai sendo utilizada como fonte energética, né? E tem os fatores não dietéticos, que aí seriam, né, o exercício físico de força, né, de resistência, melhorando essa síntese proteica, o sedentário, a idade, a pós-menopausa e a gordura corporal piorando essa síntese proteica muscular, tá? A ingesta proteica, a gente tem que ter na nossa mente o seguinte, ó, não se acha aminoácidos livres na natureza. Então, a gente não tem nenhum alimento com os aminoácidos. Então, a gente, assim, puro, né? Simplesmente aminoácido. A gente vai encontrar esses aminoácidos nas proteínas alimentares. Ou seja, o nosso corpo ele vai ingerir essas proteínas, a gente vai ter que digerir essas proteínas para gerar os aminoácidos, né? O ser humano ele só precisa de aminoácido para poder construir músculo. Então, ele não precisa de proteína, ele precisa de aminoácido, tá?
Para preservação da massa muscular, a gente teria que ingerir uma quantidade em torno de 1 grama por quilo por dia, de 0,9 a 1,2, tá? Quilo dia de proteína. E para ganho, a gente está falando aí de 1,4 até 2,5 grama por quilo dia. Obviamente vai depender, né, do perfil do nosso paciente, do objetivo do nosso paciente, do que ele quer ao longo da vida, mas basicamente isso aqui é importante a gente ter em mente, né? Mais uma vez, o ser humano só precisa ingerir aminoácido essencial, e se a gente conseguisse ofertar de 6 a 20 gramas de aminoácido essencial por porção alimentar desse paciente ao longo do dia, a gente já traria os benefícios que ele necessita de ingesta proteica diária, tá? A ingesta proteica, então, a gente tem que estar na nossa cabeça que a qualidade da proteína, ela está diretamente relacionada à sua capacidade de fornecer esses aminoácidos essenciais para a síntese proteica, ou seja, nem toda proteína fornece esses aminoácidos essenciais da mesma forma, tá? E embora as proteínas na nossa dieta forneçam, né, todos os aminoácidos essenciais, existem fatores que podem atrapalhar essa oferta para o nosso corpo. Principalmente a digestão e a absorção dessas proteínas, que podem variar, né, no organismo humano, afetando assim o aproveitamento das proteínas para a síntese proteica. Aqui do lado, né, mostrando o que seria uma proteína, né, um filamento de proteína, sendo quebrado nesse processo de digestão em peptídeos. Os peptídeos, eles podem ser absorvidos, tá, de forma direta, os dipeptídeos, os tripeptídeos, mas esses peptídeos também são quebrados em aminoácidos essenciais, que esses aminoácidos essenciais, sim, constituem e fazem formação da síntese proteica no nosso corpo, tá? E aí um conceito super importante vocês entenderem, que é o NNU, tá? NNU é o índice de utilização de proteína. Então a gente tem que ter na nossa mente que existe um índice de cada alimento, de cada proteína para o nosso corpo, de quanto que você consegue utilizar, tá? E esse NNU, ele é muito importante para a gente avaliar a eficácia da proteína. Porque como eu disse ali anteriormente para vocês, a proteína no nosso corpo, ela só é eficaz se ela gerar esses aminoácidos, se a gente conseguir utilizar esses aminoácidos da proteína, tá? Então, a gente mede isso através do NNU, tá? Escolher proteínas de alto valor biológico é fundamental, pois essas contêm todos os aminoácidos essenciais nas proporções adequadas para atender à necessidade do nosso corpo, tá? Independentemente do seu objetivo, ou seja, se você quer ganhar massa muscular, se você quer manter vitalidade, se você quer manter massa muscular, se você está pensando lá na frente, a escolha da fonte proteica ela é muito importante, considerando esse valor biológico. E aí, só para vocês terem alguns exemplos práticos de NNU aí que eu trouxe para vocês, ó. O ovo, ele tem um índice de utilização de proteína de 48%. Ou seja, daquela quantidade de proteína que você come, teu corpo ele só consegue aproveitar 48%. Da carne de gado, peixe, ave, a média do NNU é 32%. A gente só consegue aproveitar 32% dos aminoácidos ali do que a gente está ingerindo. Agora, quando você utiliza um blend de aminoácidos essenciais de altíssimo valor biológico, né, com uma boa composição, como é o amino da Central Nutrition, a gente tem nada mais, nada menos do que um NNU de 99%. Então, aqui a gente está falando do máximo aproveitamento e utilização dessa proteína pelo nosso corpo, 99%, tá? Somente aminoácidos essenciais são necessários para melhorar a síntese proteica em pacientes agudos. Isso aqui está descrito, né, no British Journal, não sou eu que estou dizendo, e a gente sabe que se a gente pensar na síntese proteica, o que a gente precisa são dos aminoácidos essenciais, tá? Nos últimos anos foi demonstrado que, né, os aminoácidos essenciais são os únicos aminoácidos responsáveis pela indução do anabolismo muscular, ou seja, os aminoácidos essenciais são realmente os promotores de ganho de massa muscular, de síntese proteica, e a gente tem que pensar nisso com muito carinho, porque se a gente pensou e viu aquela questão do NNU anteriormente, a gente tem que estar com esse conceito bem enraizado na nossa cabeça, tá? Tem uma melhora, existe, né, uma melhora da massa magra, da capacidade e da força muscular após 16 semanas de suplementação de aminoácidos essenciais, ou seja, se a gente suplementar esses aminoácidos essenciais por 16 semanas de forma ininterrupta,
a gente já vai ter uma grande melhora, né, da massa magra e da capacidade de força muscular no nosso organismo, tá? Os aminoácidos essenciais são capazes de estimular a síntese muscular mais do que o dobro do que a mesma quantidade de um whey de alta qualidade. Então, quando a gente compara, só para vocês terem uma ideia do NNU de um whey protein, é em torno de 21%. Tá claro que vai variar, né, de whey para whey, mas é em média ali 21%, 24%. Quando a gente fala que os aminoácidos essenciais são capazes de estimular a síntese proteica mais do que o dobro, a gente está falando que se você tomar a mesma quantidade de whey de uma alta qualidade, os aminoácidos eles são superiores, tá? Então, um blend de aminoácido essencial pode ser uma baita estratégia boa para o teu paciente, tá? 10 gramas de aminoácidos essenciais, eles são equivalentes, né, a 20 gramas de uma proteína de ótima qualidade, por exemplo, um bom whey protein, e são equivalentes a 30 gramas de proteína da nossa dieta, ou seja, a gente pode substituir, por exemplo, né, um paciente que não consegue ingerir a quantidade adequada de proteína ali de 30 gramas numa dieta, com um blend aí de aminoácidos como o amino em 10 gramas, tá? O problema, então, qual que é e qual que é a solução? Vamos pensar juntos, né? À medida que a gente vai envelhecendo, então a gente vai enfrentando esse desafio da perda de massa muscular, então da sarcopenia, e essa perda de massa muscular pode atingir mais de 30% de perda até os 70 anos de idade. A gente pode perder, então, 30% da nossa massa muscular até os 70 anos de idade. Essa questão está intimamente ligada à obtenção adequada de proteínas através da nossa alimentação, ou seja, se nós não temos um bom aporte proteico alimentar, a gente está exposto a esse processo de sarcopenia de uma maneira muito mais intensa, tá? E com o passar do ano, isso aqui é muito importante vocês terem na cabeça de vocês. Eu vejo isso muito na minha prática clínica, gente. Com o passar dos anos, ou seja, com o envelhecimento, a gente vai diminuindo a nossa produção de ácido estomacal, a gente vai tornando a absorção da proteína um grande desafio, mesmo para aqueles pacientes que têm um sistema digestivo forte, além do que aquela quantidade que a gente viu do NNU ali sendo desperdiçado na proteína. E um outro ponto importante aqui, gente. O idoso em específico, eu lido muito com o paciente idoso. O idoso em específico, além da questão do desafio da digestibilidade, ali, da absorção, tem a questão da ingestão. Você fazer um idoso ingerir que seja 70 gramas de proteína por dia, através da alimentação, isso aí daria algo, tá? Algo em torno de mais ou menos 250, 300 gramas de proteína por dia, é um baita desafio. Por quê? Porque para o idoso comer 250, 300 gramas de carne não é fácil, principalmente para aquele idoso acima de 75, 80 anos de idade. Então, se a gente tem como substituir 30 gramas dessa proteína por 10 gramas de um blend de aminoácido, que é muito fácil de tomar, a gente tem que pensar nessa possibilidade, né? A capacidade de digerir proteínas dos animais, proteína animal, ela vai variar conforme a idade e as condições de hipocloridria, de desequilíbrios intestinais, dificuldade de absorção de nutrientes, intolerância alimentar, afetando significativamente a quantidade real de aminoácidos disponível para absorção, bem como a qualidade nutricional, reduzindo o seu valor biológico. Um outro ponto importante, às vezes, é o pós-operatório, principalmente pós-operatório de um paciente bariátrico. Esse paciente bariátrico, ele vai ter uma capacidade de absorção muito menor de proteína alimentar, então mais um ponto para a gente poder pensar aí. E aí a solução, né, que eu trago aqui para vocês, da Central Nutrition, é o amino. O amino eu utilizo na minha prática clínica já há muito tempo, é a primeira oportunidade que eu estou tendo de dar uma aula sobre amino, mas eu já uso ele há pelo menos 3, 4 anos na minha prática clínica, e ele tem várias vantagens que eu vejo no dia a dia, né? Assim, primeira coisa, tem vários outros blends, né, no mercado, mas eu acho a composição dos aminoácidos do amino muito boa. Além disso, o que eu vejo muito fácil do paciente falar, e ele fala isso comigo, é que, apesar de ter outros no mercado, a palatabilidade do amino, ou seja, o gosto do amino, é muito melhor do que o de outros que tem no mercado. Tem uns aí, cara, não vou citar o nome para não ser antiético, mas tem uns aí que você coloca na boca e dá vontade de cuspir de tão ruim que é, assim, é brabo. E eu tomo também, então eu sei o que eu tô falando para vocês. A gente sabe que ele tem um alto índice de aproveitamento para síntese proteica, como a gente viu aqui, o NNU dele de 99%, digestibilidade muito fácil, mesmo naquele paciente bariátrico, por exemplo, ou no idoso extremo, tá? Ele é reconhecido, então, como o aminoácido mais palatável do mercado,
Não tem ingrediente de origem animal, e aí pode ser uma coisa super legal para você fazer com o teu paciente vegano, né? Então, paciente vegano, que a gente tem muita dificuldade, às vezes, de chegar numa boa quantidade de proteína alimentar, né? Atingir a meta proteica, e às vezes a gente só tem como opção o Vega Protein aí no mercado, a gente tem a possibilidade de suplementar aminoácido essencial para ele. Não tem adição de açúcar, não tem corante artificial, não tem edulcorante, não tem artificial, não tem nada disso ruim no meio. Não tem glúten, não tem lactose, ele tem esse suporte de aminoácidos, né, numa proporção boa, adequada, e ele é um auxiliar de hipertrofia muscular, como a gente viu aqui na aula, também de recuperação e manutenção muscular, né? O amino se destaca, então, como um complemento valioso às proteínas animais, e aqui eu quero frisar isso muito bem para vocês. Complemento valioso. Em momento nenhum eu estou aqui na aula, e nem o pessoal da Central Nutrition está aqui falando, para a gente substituir comida por amino. A gente está falando que ele pode ser um complemento valioso, tá? Então, ele vai proporcionar uma sinergia única, amplificando os benefícios para a musculatura. E sua utilização nos vales proteicos é super interessante como estratégia nutricional inovadora. O que é vale proteico, gente? Estou entre as refeições ali cheio de proteína e o paciente tem dificuldade de ingerir um lanchinho proteico, por exemplo, está no meio da tarde, no meio da manhã, ou terminou o exercício físico sem fome. Cara, baita horário para colocar um amino para vocês poderem melhorar essa capacidade muscular do teu paciente, tá? As indicações aqui na sarcopenia, obviamente, né? Dos idosos, eu acho fundamental. Cara, tem no mercado uma porcaria, entre aspas, tá? Não posso ficar falando mal, de um whey protein, que não é um whey protein, é um blend de proteína que eles fizeram aí, que eles jogaram no mercado, na farmácia mesmo, tá? De grande indústria farmacêutica, que eles colocam como uma baita ideia para o idoso poder utilizar para melhorar a massa muscular e tal. Cara, a hora que você vai ver a composição do negócio, é cheio de corante artificial, edulcorante artificial, tem uns que tá cheio de açúcar, de carboidrato junto. Então, assim, isso aqui é uma baita opção para você poder usar no teu paciente idoso, se você for um geriatra, se você for um cardiologista, ou se você for um nutricionista que lida com pacientes idosos, tá? Nos pacientes com doenças intestinais, disbiose, pós-cirúrgico, pós-bariátrica, a gente tem que pensar, porque esses pacientes têm uma capacidade muito ruim de absorção de proteína, né, de digestibilidade proteica. Os pacientes que fazem atividade física intensa e que precisam de um maior aporte proteico, às vezes também têm dificuldade de ter uma boa ingesta proteica, uma adequada ingesta proteica. O paciente que às vezes está numa dieta hipocalórica e hipoproteica, ou seja, ele está querendo emagrecer, ele pode ter um bom aporte de proteína, né, através dos aminoácidos essenciais do amino, sem um ganho de caloria no meio dessa história. E os pacientes veganos, né, que têm essa dificuldade de um bom aporte proteico, e a gente tem essa opção ótima no nosso mercado, tá? Então, concluindo aí, a gente tem que compreender, né, como a qualidade da proteína e sua digestibilidade, eles podem desempenhar um papel importante no manejo e no apoio aos pacientes, em especial os pacientes com patologias específicas, é crucial para melhorar a sua saúde e bem-estar geral. Essa abordagem personalizada pode fazer uma diferença significativa em suas vidas, né? O amino ele se destaca como um complemento valioso às proteínas animais, às nossas proteínas da dieta, proporcionando uma sinergia única que amplifica os efeitos benéficos para a musculatura. Sua utilização nos vales proteicos como estratégia nutricional inovadora representa uma harmonização eficaz entre a ciência e a nutrição, proporcionando máximo benefício ao corpo. Então, finalizando, só para a gente amarrar tudo, a gente sabe que existe a obesidade, a gente sabe que a gente está exposto cada vez mais a um aumento da gordura corporal, a gente sabe que a gente vai perdendo músculo ao longo do tempo, a gente sabe que a gente vai substituindo esse tecido muscular por gordura, com isso a gente vai ficando cada vez mais inflamado, e a gente sabe que existem inúmeros desafios para alguns pacientes, né, como a gente citou aqui, em absorver proteínas de boa qualidade, bom valor biológico, e o amino ele pode ser esse complemento para a tua prática clínica, melhorando a saúde do seu paciente e diminuindo esse processo de sarcopenia ou revertendo esse processo de sarcopenia. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu fiquei assim, mais uma vez eu vou falar isso, falei aqui no início da aula, mas eu vou falar novamente. Fiquei honrado com o convite do pessoal da Central Nutrition, uma empresa que realmente eu confio e eu falo isso para todos os meus pacientes, utilizo os produtos na minha prática clínica e em mim e na minha família. Então, muito obrigado mesmo. Aqui, ó, não é mentira, tanto é que tá aqui do meu ladinho. 2 aqui, ó.
E muito obrigado mesmo, tá? Pelo convite de palestrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima.